Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A nós descer. Divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos aqui presentes na Igreja Matriz de São Bento, irmãos que nos acompanham pela internet, hoje, quinta-feira santa, iniciamos o Tríduo Pascal, o tempo mais sagrado do ano litúrgico e da vida nossa de cristãos católicos, no qual revivemos e celebramos os mistérios da nossa fé. Começa hoje, então, o Tríduo com a missa vespertina da Ceia do Senhor, que possui em si e contempla em si o centro desse Tríduo Pascal, começando hoje. Hoje nós temos
a história do povo hebreu. Mas para pensarmos no povo hebreu, nós precisamos ter em mente que esta missa, esta celebração tem 4 elementos principais, que é a Eucaristia, que é a comunidade, que é o sacerdócio e o amor fraterno. Para pensarmos na Eucaristia e na comunidade, não tem como nós não pensarmos naquilo que nós escutamos hoje na primeira leitura, onde o livro do Êxodo nos mostra a libertação do povo de Israel. O povo ali que estava oprimido, estava escravizado, e ali se mostra um elemento muito importante da vida do povo judeu. Viver, celebrar juntos a Páscoa, com o único objetivo, a preservação da vida. Por isso que se marcava as portas daqueles que eram judeus, para de fato demonstrar publicamente que eu faço parte da antiga aliança. E ali, se a família fosse muito pequena, os vizinhos se reuniam para de fato celebrar em comunidade a Páscoa do Senhor. Portanto, nós temos aí na primeira leitura uma memória histórica que nos fala das ervas amargas, que nos remete a um passado desastroso de desobediência do povo de Israel a Deus. Depois nós temos o pão sem fermento. Por que o pão sem fermento é característico do povo judeu? Por conta que o pão, era feito às pressas, porque viviam naquela angústia, viviam em deslocamento. Hoje estava aqui, amanhã já não estava mais. Portanto, o pão sem fermento, aquilo que é feito muito rápido, para comer rápido, e preparados para uma longa viagem. Todos esses elementos nos preparam para a segunda leitura que nós escutamos, que fala para nós da primeira narração da última ceia de Jesus com os apóstolos, instituindo a Eucaristia, que também para nós é memória. Enquanto a Páscoa dos judeus é memória histórica, porque a nossa Páscoa, ela vem de lá, para nós a Eucaristia é memória viva de Jesus no meio de nós. E nós lembramos que temos uma história, que celebramos a Páscoa com os judeus, mas que nós temos de fato uma memória ininterrupta e é viva. E essa memória é a Eucaristia que nos é dada em todas as missas. Portanto, essa memória é memória permanente da morte e ressurreição de Jesus. O evangelho de hoje nos lembra a última ceia e o lava-pés. E esse texto faz parte do longo discurso de despedida de Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A última ceia de Jesus com seus apóstolos não tem outra explicação a não ser um Deus, um Senhor que se desdobra, que se curva para os seus. É mestre e Senhor, mas dá o primeiro exemplo de serviço, de fraternidade. Se Ele, que é o líder, se Ele, que é a autoridade, entre eles faz isso, faz esse gesto, imagina aqueles que são seus discípulos. Como devemos nos portar? Como devemos caminhar na vida com Deus? Portanto, hoje nós celebramos essas 4 realidades. A instituição da Eucaristia e também o início da comunidade eclesial. O que significa comunidade eclesial? Nós, igreja. O sacerdócio, se celebra também a instituição do sacerdócio, quando Jesus fala aquelas palavras da instituição da Eucaristia, que nós escutamos em todas as santas missas. E nós temos também ali a instituição de uma comunidade, uma igreja que vive em função do amor. Não tem sentido uma igreja que não viva a fraternidade, que não viva o amor, porque Ele mesmo deu o exemplo, Ele mesmo nos deu a vida, Ele mesmo nos concedeu a vida. Portanto, a Eucaristia
ou a ceia do Senhor, é um memorial da sua gloriosa paixão e morte. E nela, Cristo é o centro da vida pascal e da nova aliança. Essa comunidade que é comunhão com todos os cristãos católicos, onde a Eucaristia é para nós realidade. E o sacerdócio ministerial, os padres que continuam fazendo essa mesma ceia que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. E os sacerdotes, a partir da instituição do sacerdócio, continua revivendo essa memória que ele fez há mais de 2000 anos. Percebem a diferença? Os judeus, nós temos a memória histórica, mas em Jesus nós temos uma memória viva, porque nós fazemos isso até hoje, até o fim dos tempos. Portanto, Jesus nos dá um mandamento de amor fraterno, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E por que Jesus reúne os seus amigos em comunidade para cear? Cear junto significa profunda amizade e compartilhamento da vida e dos mesmos ideais. Portanto, a Eucaristia para nós é esse ideal que tem Cristo como centro da nossa vida e da nossa existência. E quando nós vivemos a Eucaristia na missa, nós não cabemos em nós mesmos. Precisamos transbordar isso na vida dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que ainda não conhecem. E o gesto do lava-pés que nós escutamos no Evangelho, e nós faremos daqui a pouco. O que significa o lava-pés? Sinal de acolhimento, sinal de hospitalidade. Sinal de acolhimento e sinal de hospitalidade. Se vocês permitem aqui na igreja, antes da gente começar, o lava-pés, eu vou terminar minha homilia lá fora, porque nossos irmãos que estão lá também merecem a presença do padre. Aí o padre vai falando e vocês vão escutando, tá certo? Então, a instituição da Eucaristia, o sacerdócio, tudo isso que nós celebramos hoje é sinal de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E o lava-pés para nós é sinal de acolhimento, sinal de que eu não estou sozinho, Jesus caminha conosco. Estão me escutando? Sim? Então, a Eucaristia é sinal de acolhimento, de amor, e o lava-pés é a expressão externa daquilo que, enquanto cristãos católicos, precisamos viver na nossa vida. O que nós precisamos viver na nossa vida? Nós vivemos da Eucaristia. Nós precisamos também viver do amor. E é o lava-pés que vai nos mostrar esse gesto de eu acolher o outro. O lava-pés é uma forma de dizer, você está comigo e eu estou contigo. É como se fosse a esposa lavando o pé do esposo, vice-versa. Filha lavando o pé, beijando o pé da mãe e do pai, que mostra que um está na vida do outro, um está comprometido com o outro. Esse é o objetivo da nossa fé. Esse é o objetivo daquilo que nós buscamos. E hoje, no início do Tríduo Pascal, uma celebração que dura 3 dias. Hoje é o primeiro dia. Se vocês perceberam, nós começamos a missa com em nome do Pai. Nós não teremos hoje a bênção final. Amanhã às 15h, nós daremos continuidade a essa mesma celebração com o padre deitando no chão, sem o em nome do Pai. Porque a celebração de hoje continuará amanhã. E amanhã terminará no sábado, na missa da Vigília Pascal. 3 grandes momentos que é uma única celebração, que é o centro da nossa fé, o centro da nossa esperança. Por isso eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nós que fizemos o propósito de viver bem essa quaresma, que nós possamos, nesses 3 dias, reavivar a nossa fé, reavivar a nossa esperança. Como sempre dizemos, Semana Santa não é feriado, é a oportunidade para nós encontrarmos com Jesus,
para continuarmos com o nosso Deus, aquele que nos ama, aquele que nos quer por perto, aquele que quer fazer aliança conosco e que quer ressuscitar conosco. Portanto, não sabotemos o mistério de Cristo, não sabotemos o amor de Deus por nós. E para vivermos isso, é preciso estarmos participantes na comunidade. Muito felizes de ver toda a comunidade reunida, quantidade expressiva, e demonstrando que nós não temos algo sem sentido. A nossa busca é sincera, a nossa busca tem uma razão, é o Cristo que se dá por cada um de nós. Amém? E abaixando agora a cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, pode colocar a mão no seu coração. Tudo que foi dito, tudo que foi proclamado, as leituras. Hoje nós estamos entrando no mistério pascal de Cristo. E o gesto que será feito agora, uma representação daquilo que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Que possamos nos colocar também na atitude de Jesus. O que eu preciso ainda fazer para viver uma boa Páscoa? Qual o perdão que eu preciso liberar? Qual entrave dentro de mim que eu preciso me libertar para ser de fato um bom discípulo de Jesus? Ele nos quer por perto, quer estabelecer aliança conosco. Entreguemos para Jesus aquilo que ainda nos impede de viver aquilo que Ele sonha para cada um de nós. Viver esse amor verdadeiro. Viver de fato nessa comunidade dos seguidores de Jesus, que repete os seus atos, os seus gestos. Sim, Senhor, peça a Ele, pelas mãos de Maria, me dê a graça de amar. Me dê a graça de compor a comunidade. Me dê a graça de viver a minha vocação com fidelidade, dentro das minhas realidades. Dai-me força para viver com inteireza, com coerência, aquilo que o Senhor desejou para mim no meu primeiro momento de vida. Que eu possa sempre fazer a sua vontade, enquanto tiver ar nos meus pulmões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.